Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem do nosso Deus e Pai e chega aos nossos corações através de Cristo possa inundar a nossa vida, preencher a nossa mente com muito conhecimento, com o seu Santo Espírito revelador, transformador. Amados, hoje é quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A última lição aqui dessa primeira parte do livro de Isaías, estamos falando sobre o Espírito de Deus prometido, que seria derramado sobre os santos, né? Sobre a mente dos santos. E só recapitulando aqui o que nós vimos ontem, na terça-feira, quando lá em Isaías 31, versículos 6 e 7, nós lemos que o povo de Israel foi quem se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus e aí rejeitou a sua segurança, as suas bênçãos, sua proteção, a sua promessa, né? E o Senhor agora apela ao coração deles, que eles colocassem a mão na consciência, né? Se arrependessem, voltassem para Deus, né? Porque Deus com certeza os perdoaria, os ensinaria, os purificaria e, obviamente, tornaria um povo grande espiritualmente novamente. Ele disse bem claro, né, deixou bem claro que depois que ele se arrependesse, Deus fizesse o trabalho de purificação, conversão, de ensinamento, né, todo o processo, esse povo jogaria fora todas as suas imagens, todas as suas idolatrias, né, os seus ídolos. A idolatria seria eliminada do meio deles, né? E então, eles compreenderiam que aquilo só serviria para uma coisa, para a desgraça, porque conduzia ao pecado, né? E todo o sofrimento que eles passaram foi devido àquela idolatria, aqueles ídolos que para nada serviam, a não ser para cometer pecado, né? Para trazer dois sofrimentos. Vimos também, no versículo 8 e 9, quando o Senhor disse uma palavra, né? Poderosa, enigmática, ele diz que uma espada derrotaria o povo assírio, os inimigos do povo de Deus, né? Falando numa linguagem espiritual. O inimigo aqui não era exatamente o povo assírio literal, mas o povo assírio que era uma tipologia do diabo, do seu reino de trevas, de mentira, de engano, de opressão, de perseguição total, né? Uma espada aqui, claro que não, uma espada grande, forte, uma espada... Ele diz aqui que não era uma espada de um ser humano, ou seja, não era deste mundo, era uma espada, claro que ele está falando aqui da palavra de Deus, né, da sua palavra. E aí ele está falando de uma batalha que transcende, né, transcende as batalhas entre nações, entre homens. Aqui é uma batalha a nível espiritual. A linguagem aqui, ela nos conduz a esse entendimento, né? Como a gente viu ontem, né? A Bíblia inteira está falando que espada é uma tipologia de palavra, a palavra de Deus, né? Ele deixou bem claro. E esse rei fugirá apavorado com os seus oficiais de medo, né? E abandonarão até as suas bandeiras, falando que a palavra de Deus tem tanto poder. O diabo fugiu de Jesus, o diabo fugiu dos apóstolos de Cristo, tudo por causa da palavra, né? Cristo venceu o diabo lá no deserto, na tentação, só dizendo, está escrito, o poder dessa espada, né? E ele deixa bem claro, conclui dizendo, assim fala o Senhor ao seu povo. Que coisa linda, né? Hoje, então, na 7ª pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. O que acontecerá quando vier um rei justo e as autoridades governarem com honestidade? Até porque Isaías está falando aqui nesse contexto aqui, vai falar diretamente aqui de uma promessa agora messiânica, já que a espada era trazida por Cristo, né, o Messias. Aqui agora também ele vai falar de uma promessa messiânica, embora que esteja implícita por trás desta palavra literal a uma mensagem espiritual. Então, capítulo 32, de 1 até o 4, fala assim: virá o dia em que um rei reinará com justiça, e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas, autoridades, protegerão o povo, como
um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Essas autoridades serão como um rio numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, ou seja, terão bom senso, né? Entenderão as coisas e poderão falar com clareza e com inteligência. Que texto lindo, né? Que coisa linda esse texto. O texto aqui, uma promessa que já se cumpriu, claro, mas que se cumprirá ainda quando Cristo retornar de uma forma ainda muito mais poderosa, muito mais perfeita, né? Aqui ele está falando o rei que viria. Quem era o rei que viria? Jesus Cristo. Quem eram as autoridades que ele estabeleceu? Os apóstolos. Ele quem constituiu os apóstolos como autoridade. E a autoridade aqui não é como autoridade do mundo, como um presidente indica o ministro do STF. Não, aqui é outra coisa. A autoridade aqui de Cristo não é como o mundo faz, dá um título de poder às pessoas que têm poder de mandar prender, de mandar isso. Não. Os apóstolos receberam uma autoridade espiritual, uma autoridade sobre os espíritos, uma autoridade que eles não expunham o título que eles tinham e mandavam o povo respeitar eles e nada disso. Eles receberam autoridade para servir, para se tornar escravo do seu irmão, para se tornar um servo do seu irmão, para se tornar inferior segundo o olhar do mundo. Foi essa autoridade que Cristo deu aos apóstolos. Não é a autoridade que se parece com a do mundo aí, não. Tem muita gente equivocada em relação a isso. Isso é tão bonito que esse rei, Cristo, quando ele viesse, as autoridades que estivessem ao seu lado, olha, e quem é a autoridade logo abaixo de Cristo? Os apóstolos. Diz que esses apóstolos iriam governar com honestidade. A Bíblia diz lá no livro de Atos que as pessoas vendiam tudo que tinha e traziam os pés e colocava aos pés dos apóstolos o preço total do que tinha. Vendia e entregava aos pés dos apóstolos. E nenhum apóstolo ficou rico. E nenhum apóstolo se tornou rico, dono de posse. Todos morreram sem nada, porque tudo que eles recebiam, eles dividiam com todos igualmente, para que ninguém passasse nenhuma necessidade. Isso era governantes de verdade. Isso era líderes religiosos de verdade, que não pensava em explorar o outro, em levar vantagem com aquilo que era arrecadado. Não compravam carro, mansões, limousines, montavam empresas, não. Esses eram crentes de verdade, não este que a gente vê por aí, tudo milionário, tudo rico, né? Porque o povo não lê as escrituras e não lê, por exemplo, uma mensagem profética e poderosa como esta daqui. Esses apóstolos realmente governariam o povo com honestidade. Eles protegeriam o povo com a própria vida. Eles morreram, pagaram porque protegiam o povo com a própria vida. O texto diz ainda aqui que era tão bonito aqui, a forma como eles abrigavam, que era como um abrigo protege o povo da tempestade. Eles protegiam com o quê? Olha, como quem protege a tempestade do vento. Os ventos de doutrina, como diz a Bíblia. Né? Os apóstolos deixaram bem claro que eles reprovaram falsos apóstolos que chegaram por lá com falsas doutrinas, pregando um outro Cristo, um outro evangelho de facilidade. Eles reprovaram todo mundo. Eles protegiam o povo com o evangelho, com a verdade. Essa era a proteção que eles davam para o povo de maneira poderosa. Olha que coisa linda. O Senhor disse que era como uma rocha no deserto, fazendo sombra, né, sobre o povo, né? E eles ensinariam o povo com clareza, poderão ver as coisas espiritualmente, era o que os apóstolos faziam, viam as coisas com clareza. E vai ensinar tudo de novo com clareza. Ora, por isso que Paulo escreve muitas vezes, muitas cartas, dizendo, praticamente repetindo as mesmas coisas, né? Pedro faz isso também, porque era assim que eles faziam, com discernimento, cheio do Espírito Santo. Aqui fala com clareza e com inteligência. Que profecia, né? Se cumprindo aí diante da história, para nós confirmarmos hoje. Vamos agora, meus amados, para a próxima pergunta, a 8ª pergunta da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como age o rei injusto e as autoridades desonestas? Ou seja, ao contrário de Cristo, né? Ao contrário dos apóstolos, né?
E aí também a profecia de Isaías já prevê também o que viria lá na frente, né? Logo depois de Cristo dos Apóstolos, viria esse tipo de liderança, né? E só o que tem hoje aí, né? Para comprovar que tudo que Deus escreveu não passa nada sem se cumprir. Isaías 32, 5 a 8 diz assim: ninguém dirá que um servo sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Ninguém desses santos, desse povo cheio do Espírito Santo. Pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Quais são as coisas? Primeiro, nega comida aos que têm fome e nega água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando ele tem razão, mesmo quando o pobre tem razão, né? Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Veja bem, meus amados, o que o Senhor está dizendo aqui, mostrando um ministério, mostrando a diferença entre aquilo que foi implantado por Jesus Cristo com os seus apóstolos, com os discípulos, né? A diferença para outros, entre aspas, ministérios, outro tipo de governança que não se harmoniza com o espírito de honestidade, de lealdade, de verdade do céu, do reino de Deus. Aqui nós vemos claramente a diferença, né? E ele diz aqui que esse povo cheio do Espírito Santo, que prega a verdade com clareza, que ensina com a inteligência aqui quer dizer discernimento espiritual, né? com aquilo que Deus inspira, com a inspiração divina, essas pessoas não têm medo de dizer que o sem vergonha é sem vergonha, né? Eu falo muito isso, né? Eu sempre uso esse termo, eu não sabia que tinha uma versão bíblica que trazia esse termo sem vergonha. Eu sempre falo isso. Eu falo de pastores que são sem vergonha. Eu sempre falei em comentários, em grupos de WhatsApp, eu sempre falei isso sem medo. E tem muitos pastores sem vergonha. Sem vergonha é aquele que não tem pudor, é aquele que não tem medo de pecar, de fazer coisas escondidas, de ficar rico, milionário, enquanto a sua igreja tem gente passando fome, que não é um pastor, porque um pastor não deixa a ovelha passar fome. Pastores multimilionários, e igreja dele lá no subúrbio do interior do Nordeste, né? Cidadezinha lá, tem igreja lá, tem senhora idosa, viúva e órfã, abandonado, que está todo mês trazendo o dízimo para ele, mas, coitado, não tem o que comer. Isso não é pastor. Isso é um desonesto, isso é um sem vergonha. E o povo de Deus não pode ter medo de dizer que é, como diz o texto aqui, olha, se é um sem vergonha, tem que dizer. Agora, crentes alienados, professos crentes, né, falsos crentes alienados, vai dizer assim, mas tem um sujeito que na internet se apresenta como pastor. Ele não tem condição de ser membro de uma igreja, mas ele comprou um título de pastor não sei aonde, ou ele mesmo se intitulou pastor e se apresenta como pastor, talvez até porque tenha feito um curso desse de teologia qualquer, que só o que tem aí, né? E tal. Um curso de teologia não garante ninguém ser pastor, né? Pastor é aquele que tem, não só tem o dom, que o Senhor é quem dá esse dom, o Senhor Jesus, né? Como aquele que vive para as ovelhas. Esse é o pastor, né? O pastor não no título, na responsabilidade. E nem quer o título de pastor. O de verdade faz assim. E aí, veja bem. Aí, quando aparecem essas figuras aí, o crente cego vai dizer assim, o crente que não tem conhecimento das coisas, não vive no espírito, vive na religiosidade, não sabe qual é a vontade de Deus, acha que é crente, mas não é, acha que está com a verdade, mas está na mentira, ele vai dizer assim, olhe, você não pode falar assim de um pastor, não, porque a Bíblia diz, não toque nos meus ungidos. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, né? A Bíblia diz que Davi escolheu não tocar em Saul, porque Saul foi um dia ungido, né? Olha só, a Bíblia não diz, não toquei nos meus ungidos, como alguns estão dizendo aí. Até porque essas pessoas que estão aí fazendo essas coisas erradas, ó, estão fazendo coisas erradas,
nunca foi ungido pelo Senhor. Pode ter sido ungido pela igreja dele, por membros que não tinham conhecimento da palavra. Tem muita gente que se diz ungido. Quem dá unção não é o homem, não. A unção quem dá é Deus. Né? Só Deus pode ungir através de Cristo. Cristo Jesus é quem escolhe. Um para ser pastor, outro para ser doutor, outro para ser mestre, outro para ser bispo, outro para ser isso, para ser aquilo. É Cristo quem, o cabeça da igreja, é quem distribui esses dons, né? Dá a cada um uma missão, cada um uma responsabilidade, cada um uma obra para fazer. Né? Então, o povo de Deus, que foi inspirado, que tem a mente clara, não tem medo de dizer aquilo ali é um sem vergonha. Não tem medo, como diz o texto aqui, olha. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor. Vai dizer que você é sem vergonha mesmo, você não tem valor. Né? E nem que o malandro merece respeito. Vai dizer claramente, olha, você não merece respeito, você é um malandro. Você entrou na igreja como entra numa empresa para fazer da religião um negócio, e você aí está muito milionário, comprando gráficas, comprando gravadoras, comprando rede de rádio, comprando televisão, né? E cada vez mais muito milionário, mais rico, 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 veio a este mundo, né? Para obedecer aquilo que Satanás falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares, caiu na armadilha de que o dinheiro é a raiz de todos os males, caiu lá, vive para buscar fama, vive para buscar dinheiro, vive para ser visto no cenário político, no cenário religioso, para receber palmas, e fica bravo porque quer ser uma autoridade, na cabeça dele já é uma autoridade dos céus, quando ele só tem uma autoridade terrena, dada pelos homens, comprada pelo dinheiro, comprada pela posição, porque se ele perder tudo isso, ele vai ver que ele não tem autoridade de Deus. Né? Isso é muito claro. Só o que a gente vê aí é um monte dessas coisas aí. Então, por isso que o povo de Deus, quando recebe essa unção que vem com este rei, com esse governador justo, né, Jesus e os apóstolos, que tem essa visão, já consegue enxergar os malandros que aparecem depois, os sem vergonhas que aparecem depois. Essa é uma linguagem bíblica, não tenha medo de falar assim. Né? Então o texto diz aqui, ó, né? Diz bem claro que essas pessoas só fazem maldade, só planejam maldades, né? Tudo que eles falam a respeito do Senhor, de Yahvé, de Deus o Pai, é falsidade, é coisas falsas. Só o que tem esses homens grandes aí, né? Grandes para os seres humanos, não grandes diante de Deus, nem diante dos santos que conhecem a verdade, que têm inspiração do Espírito de Deus na sua mente, né? Esses homens aí, o que eles falam é falsidade, é mentira, é falsa doutrina, né? Esses aí, realmente, como diz o texto bíblico, nega até a comida e a água para quem está com fome, para quem está com sede. Mas que o Senhor abra os nossos olhos e nos alerte, e nos desperte para cada vez mais ter essa coragem que aqueles que receberam de Cristo essa inspiração devem ter.